Muito bem, agora são 18 horas e 18 minutos em Rio Bonito. Estamos aqui na Rádio Sambê FM 98,7, também na internet, na tvribonito.com.br. Lá você tem um playzinho da Rádio Sambê para você poder ouvir a gente ao vivo, e também a Rio Bonito Web Rádio, www.tvribonito.com.br/Rádio RB. Bom, vamos então conversar agora sobre o assunto que a gente estava desde o primeiro dia que nós resolvemos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, elaborar esse projeto, esse programa. Eu sempre quis fazer levantar essa questão aqui. Cheguei até a comentar algumas vezes aí no outro programa que eu faço aqui na rádio, mas nunca assim com a presença de pessoas evangélicas, para a gente poder conversar a esse respeito. Que isso é a prática, que seria a prática de alguns pastores que estão distribuindo, meus convidados, objetos, utensílios que segundo eles seriam ungidos. Vassoura, toalhinha, água abençoada. E o que me chamou mais a atenção essa semana passada agora é que um pastor lá de São Paulo, que tem várias congregações espalhadas pela capital e também no interior do estado de São Paulo, que ele iria vender esse fim de semana agora sabão em pó, e até botou o nome de sabão em pó alado, que seria para lavar as almas aí dos seus fiéis. Não sei o valor que seria esse sabão em pó, mas não sei se seria mais caro que o Omo, que é um dos sabões mais caro que tem, né? Já vai sem pecado, já vai lavado, né? eu não sei se esse sabão seria mais caro que o Omo, que é um dos sabões mais caros que tem, né? Eu digo uma coisa, eu sou lavado sim, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pois é, Botelho. Então eu queria que os senhores, né, fique à vontade aí sobre esse caso aí, essa prática. Que o senhor, eu não estou aqui julgando, né, e nem condenando ninguém. Fica à vontade, o pastor Djalma, o pastor Jorge Fernando e o Marcos Botelho, que é da Primeira Igreja Batista do Boqueirão. Fica à vontade para dar suas opiniões, tá bom? Pastor Djalma, vai ser a primeira vítima aí. Meus amigos e minhas amigas, a palavra de Deus diz que coisas espirituais a gente tem que julgar com coisas espirituais. Então eu tenho que ir para a palavra de Deus. Quando a gente vê um caso desse aí, a gente tem que ir para a Bíblia, que é a nossa base de regra, de fé e de prática. E a gente fala de escatologia, você que está me ouvindo agora na rádio, 99,9% dos crentes adoram esse assunto de escatologia. E escatologia começa em Apocalipse, no capítulo 1º, 2º e 3º, fala da profecia do Senhor Jesus Cristo para as 7 igrejas da Ásia. E essas 7 igrejas da Ásia, cada uma foi um tempo da igreja. Quer dizer, cada uma dessas igrejas simbolizou um tempo que a igreja viveria sobre a face da terra até chegar nos dias de hoje, que existem 2 igrejas, a Filadélfia e a Laodiceia. Mas a igreja do primeiro amor, quando ele fala da igreja do primeiro amor, ele diz o seguinte: olha, eis que eu tenho a favor de ti, que tu fosses uma igreja que suportaste a luta, que foste uma igreja fiel ao meu nome, que realmente foi uma igreja que esteve guardando a minha palavra, porém, também tenho a favor de ti, que tu rejeitaste a doutrina dos nicolaítas. Quando chega na terceira igreja, que foi a igreja do período de Constantino, que vai de 313 depois de Cristo até a época da Reforma Protestante, o mesmo Senhor fala para eles o seguinte: olha, uma coisa eu tenho contra ti, que tu aceitaste a doutrina dos nicolaítas. E o que simboliza isso aí? Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram os seguidores de um homem chamado Nicolau de Antioquia. E o que essa doutrina ensinava naquele tempo? Ensinava nada mais, nada menos que o paganismo. E o que é o paganismo? Você que está me ouvindo agora, o paganismo é um nome bonito da macumbaria, da feitiçaria. Então havia uma pressão muito grande para se colocar fatos da macumbaria dentro da igreja. E eles não conseguiram fazer isso no tempo de Paulo, não conseguiram fazer isso no tempo da segunda geração da igreja, mas conseguiram colocar isso aí a partir do ano 313, né? Então ali, vários fatos do paganismo começou a entrar dentro da igreja. E o que eram esses fatos? Essas coisas: lencinho ungido, água ungida, né? Revelações de coisa que a pessoa não viu, né? Movimentos estranhos. E com o passar dos tempos,
tempos. E outra coisa que ele falou também era a doutrina de Balaão. E o que era a doutrina de Balaão? Foi aquele profeta, que era um profeta de Deus, que aceitou suborno financeiro para amaldiçoar Israel. Deus até colocou uma mula empacada e deu o poder daquela mula de falar, né? E aí Balaão se assusta, poxa, a mula falou e tal. Então, são dois tipos de profetas que estão agindo nos nossos dias. Aqueles que seguem os nicolaítas, ou seja, misturam o evangelho com a feitiçaria, com a macumbaria, com essa coisa de pozinho, não sei das quantas, de lencinho, não sei das quantas. O famoso sabão. Tem até o nome, sabão alado, né? Sabão e tal, e cântaro que quebra de não sei das quantas e tal. E o segundo ponto é a doutrina de Balaão, que é o profeta que se vende por causa de dinheiro. Querido, você que está me ouvindo, você não é bobo não, você sabe, você vai numa igreja, você vê quando que o chefe daquele culto é o dinheiro. É a vontade de ganhar dinheiro. Então, a gente vê essas coisas como você colocou aí na internet, do sabão alado, dessas coisas todas. Você vai ver o fundo daquilo tudo, é dinheiro. É vontade de ganhar dinheiro. Você vê o pastor daquela igreja, o cara anda com o carro mais moderno possível, a igreja é todo... O acesso a esse pastor sempre é dificultado, você não consegue. E vou falar uma coisa para você, meu amigo que está me ouvindo. Faça um teste para você ver se... aonde você vê essas coisas acontecerem, se é de Deus ou se não é. Veja se você tem acesso a esse pastor com facilidade. Veja se esse pastor, ele faz compra no mesmo supermercado que você faz. Veja se esse pastor anda pelas ruas a pé com as quais você anda. Veja se esse pastor, ele atende você quando você está com preocupação. E eu falo para você, não atende não. Sabe por quê? Porque a vontade dessa turma é ganhar dinheiro. É uma gente que segue Balaão. É uma gente que segue os nicolaítas. São feiticeiros com nome de pastores. São homens que têm uma casca que você fala, não, o cara é um homem de Deus, que ele tem, que ele faz, mas você vê a intenção, e a Bíblia diz que todos olham a casca, mas Deus falou para Samuel, Samuel, eu olho o homem segundo o seu coração. Então, essa é minha posição muito clara, eu vou para a palavra de Deus, então eu percebo muito claramente que o paganismo está entrando na igreja e esses tipos de movimentos são movimentos reprováveis, né? Mesmo porque a intenção não é curar, não é ajudar, não é apoiar, a intenção é única e exclusivamente financeira. Pastor Jorge Fernando. Eu concordo em gênero e número que o pastor Djalma acabou de falar. E é uma coisa que é preocupante. Há alguns anos atrás, eu acredito que há 10, 12 anos atrás, numa das nossas reuniões, eu tenho 15 anos em Rio Bonito. Você que está me ouvindo, para você ter dúvida, quem está falando é o pastor Jorge Fernando Carvalho de Araújo. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Crescendo em Fé. 15 anos aqui na cidade e eu como pastor presidente há 7 anos. Fui emancipado e, graças a Deus, eu tenho conduzido o rebanho da maneira que Deus tem nos orientado através da sua palavra. E como o pastor Djalma falou, nós estamos vendo hoje, os interesses são diversos. E quando você fala sobre interesse, a gente vê que hoje nós estamos vivendo o evangelho do ouro e da prata. Eu digo que nós estamos precisando, irmão Marcos Botelho, Sérgio, pastor Djalma, estamos precisando demais que se levante uma geração do levanta e anda. Geração levanta e anda. Ou seja, quando eu falo geração do ouro e da prata, é o evangelho da ostentação. É o que o senhor falou. Amém? Às vezes a pessoa não se preparou culturalmente, não estudou, longe de mim querer mexer com alguém, mas a verdade é essa. Não teve esse cuidado de se profissionalizar, não gosta de trabalho, tem medo de trabalho, alergia a trabalho. E ele é eloquente no falar. Ele vê muito DVD de pregação, ele vê muita televisão e acha bonito, está vendo que dá certo, ele implanta também. E a coisa começa a desandar. Você vê um absurdo de fazer corredor de sal, pisar. Querido, pelo amor de Deus, na macumba também tem isso, que eu fui macumbeiro. Na macumba também tem isso, sabe? Então começa a inventar uma porção de coisas sem nexo. O propósito é tão somente tirar dinheiro dos incautos. E, lamentavelmente, eu não sei se foi o pastor Djalma que falou, quando nós estávamos aqui conversando,
O povo gosta disso. Você vê que essas igrejas estão entupidas. São pessoas carentes, né? E vou falar mais uma coisa aqui, me perdoe se os irmãos não concordarem comigo. Aí trouxeram a máquina de débito automático para dentro da igreja. Não, isso é para facilitar. Não, isso aí para facilitar o quê? Porque existe o poder da persuasão, do convencimento. Nós, líderes, temos político, o pastor, ele tem o poder de persuadir, de convencimento. Então, ele apresenta essa máquina e a pessoa talvez não esteja nem interessada, mas a máquina está lá, o cartão está no bolso. Entrega o dízimo no cartão de crédito. Entrega a oferta em 3, 4 vezes no cartão. E a coisa vai ficando pior para o lado desse irmão, sabe? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, me permita aqui, Sérgio. À vontade, pastor. Olha o que fala aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, tem até a forma de piedade, mas está muito longe disso. E é preocupante, porque você, como o Sérgio acabou de falar, o irmão Sérgio acabou de falar, é o sabão alado, né? Sabão alado, sabão alado. Até o nome tem. Parece nome de novela, né? Tem o sabão em pó e tem o sabonete da purificação. Ah, isso também, isso eu não vi. Tem o sabonete da purificação. Aí tem a vassoura ungida. Tem um shampoo também, não? Não sei. Deve ter também. Daqui a pouco estão inventando a cesta básica inteira, de repente, aí, né? Então, o que acontece? É uma loucura isso, é uma loucura. E você vê membros da nossa igreja, embora a gente gaste um longo período estudando, ensinando, orando, visitando, porque nós somos pastores dessa época, de visitar o rebanho, a ovelha, aconselhar, e vem um camarada e apresenta uma coisa que, meu Deus do céu, infelizmente o povo, por mais que nós venhamos ensinar, Djalma, pastor Djalma, por mais que a gente venha orientar, mas o apelo é muito grande. O apelo é muito grande. Nós estamos numa cidade pequena, cidade de 55 mil habitantes. Da mesma forma que eu trabalhava há alguns anos, há 15 anos atrás, eu continuo trabalhando hoje, né? Continuo trabalhando, evangelizando, pregando a palavra, orando, visitando, mesma coisa, do mesmo jeito, porque foi assim que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. Aí vem os modismos, eu vou citar alguns nomes aqui, tem o MDA, né? Você que está me ouvindo, de repente você também está dentro de um projeto desse aí, me perdoe a minha verdade. Tem pastores que estão envolvidos no MDA, não sabem nem da história do MDA, modelo discipular apostólico, não sabe nem o que é isso, não sabe o dano que esse movimento apostólico está fazendo nas igrejas. Pastores sérios estão gemendo, estão sofrendo. Aí alguém fala, isso é frustrado, está frustrado porque lá não tem 2.000 pessoas, não tem 2.000 membros. Está frustrado porque não tem um Corolla. Não é questão de frustração, porque eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão do céu. Certo. Eu não vou viver eternamente aqui, eu estou me preparando para morar no céu, para morar com Ele. Mas esses homens estão preparados, se preparando, se motivando para viver eternamente na terra. A verdade é essa. E tirando dinheiro, essas igrejas, o irmão Sérgio, muito crente lá, às vezes a conta de luz está atrasada, mas vai comprar o carro do cântaro que foi quebrado. E com cartão de crédito ainda, o negócio complica mais ainda, né? Eu estive num congresso de um certo pastor, eu não vou citar o nome do pastor, porque ele gosta de briga, eu não estou afim de brigar com ninguém. Ele gosta de briga. O que? MMA ele? Telequete? Ele gosta disso. Então o que acontece? Eu fui nesse congresso e ele citou que estava precisando de uma oferta de 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. Esse congresso tinha aproximadamente 7 mil e poucas pessoas. Nesse congresso. Foram 3 dias ou 4 dias, não me lembro muito com exatidão. Pois bem, e ele apelou, ele falou assim, queridos, os meus diáconos estão aí para receber o seu cheque pré-datado. Aí ele falou, não sei quantas máquinas está à disposição para você passar seu cartão de crédito. Numa quinta-feira, ele conseguiu nada mais, nada menos do que 2.500.000.
em uma quinta-feira. Aí você, meu Deus, pastor, por que o senhor está falando isso? Queira ou não queira, por mais que diga que não prega o evangelho da prosperidade, por mais que diga que defende o evangelho, não é isso, não é isso. Ele quer ir para a Flórida, ele quer viajar para a Disney, ele quer, a verdade é essa, quer viajar, quer passear com o dinheiro dos pobres, com o dinheiro das pessoas que estão lá buscando a salvação. Mas Jesus está vendo isso tudo, pastor Djalma, está vendo tudo isso, amém? Pastor Djalma tratou aqui, trouxe termos teológicos para a gente poder entender isso, e nós temos que estar atentos, irmãos, porque eles estão aí, fazendo a bagunça deles. Uma outra palavra aqui, interessante aqui também, coisa rápida, 2 de Pedro, capítulo 2. Assim como também no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissolutamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. É o que nós estamos vendo acontecer. Certeza. É o que nós estamos vendo. Uma multidão, pessoas que são pagas para dizer que são paralíticas, que não são paralíticas coisa nenhuma, vão lá e levantam a cadeira de roda. E teve um aí que se deu mal. Por um acaso eu estava na televisão, Sérgio, e apareceu uma moça no altar com a boleta. Pode tirar a muleta dela. Pode andar. Ela saiu pulando, igual saci. Meu Deus do céu, a muleta é justamente para facilitar. Está curada como? Se ela saiu pulando igual saci. Sabe? Infelizmente. São os últimos dias. Nós vamos ver isso acontecer demais. E enquanto isso está acontecendo, eles estão se enriquecendo cada vez mais. Comprando seus Rolex aí de 8 mil, 10 mil, 15 mil. Seus carros importados. Fazendo suas viagens para o exterior. Mas Jesus está vendo tudo isso aí. Esse é meu consolo, Sérgio. Jesus está vendo. E isso, pastor Jorge Fernando. Botelho, fica à vontade também para você. Fica à vontade aí, Botelho. Agora é o pastor Djalma que fala. Isso a gente vê numa cidade como a nossa, de 55 mil habitantes. Isso acontece em Rio Bonito, pastor? O que nós estamos falando aqui não são coisas que acontecem somente Isso acontece em Rio Bonito, pastor? Claro. Quer o endereço? Eu te dou o endereço para você comprar seu lencinho lá. Aí o Jorge Fernando vai colocar agora. Eu te dou o endereço para você ir lá passar a mão no manto. Se você não passar a mão no manto, você não é curado. Tem verde e amarelo lá? E são pessoas que começaram muito bem. Pessoas que conhecem Bíblia Sagrada. Eu ia usar um termo aqui, mas é um termo muito pesado, eu não vou usar um termo desse não. Mas são pessoas que estão se vendendo, a verdade é essa. Pastor Djalma. Com a palavra, pastor Djalma. Eu sou muito perseguido na cidade, por muitos colegas, porque eu fui talvez o primeiro pastor que bati de frente contra esse sistema demoníaco. E outra coisa, talvez pela minha formação teológica, muitos têm medo de debater na palavra comigo, porque eles sabem que estão errados, porque não têm, talvez, um conhecimento maior dentro desses assuntos. E eu aprendi na minha vida que, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, diz o que fala ali? Antes de tudo, o quê? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz o seguinte, que o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. E aí continua dizendo aquele texto que, por causa que rejeitastes o conhecimento de Deus, eu vos rejeitarei como sacerdotes. Vai lá para Oséias 4, 6. Então a gente está vendo essa turma aceitar a Mamon e está vendo essa turma rejeitar a palavra de Deus. O que nós falamos aqui são matérias, cátedras da teologia, como apologética, que é a defesa da fé. Falamos aqui de heresiologia, que é aquela matéria que trata de heresias. Falamos de escatologia, que são doutrinas dos próximos tempos. Essa turma, pastor, só discorda só uma coisinha só. Essa rapaziada não conhece nada de Bíblia. Eles são aproveitadores da fé. Eles são pessoas que viam a gente pregar. São empresários da fé, digamos assim, né? Essa turma, muitos olhavam, pastor Djalma, o senhor sabe muito e tal. Eu tenho que... muitos dessa turma ficavam esfregando a mão no meu paletó. Eu pega daqui, pastor, passa para mim esse conhecimento. Eu falei, meu filho,
são 25 anos como aluno de teologia. Eu entrei no seminário com 20 anos, eu estou fazendo 46 agora. Eu sou professor de algumas cátedras, mas eu, antes de ser professor, sou aluno da escola dominical. Uma coisa que eu achei interessante que o pastor Jorge Fernando também falou é vida secular. Muitas dessas turmas não tinham condição de, na vida secular, conquistar coisa nenhuma. Você pega o pastor Jorge, veio de uma vida militar, tem, né, sou fuzileiro naval. Eu costumo dizer, pastor Gilmar, que são oportunistas da fé, né? Você pega a minha própria vida, venho da indústria farmacêutica, ajudei a lançar a vacina da gripe no mercado do Brasil, da América Latina, a toxina botulínica, tenho livros publicados, sou convidado por empresas para falar. O homem de Deus, ele tem que ser apto para ministrar dentro da igreja, mas ele tem que ser apto a ser respeitado e ministrar fora da igreja. Sabe por quê? Porque igreja vem do grego eclésia, chamados para o lado de fora. Essa gente é chamada para o lado de dentro, para ganhar dinheiro. E eu digo a vocês, eu sou muito perseguido por esse tipo de gente, né? Mas eu digo, são pessoas que estão completamente fora da palavra do Pastor Senhor. Jorge Fernando, o senhor está preocupado com a hora aí, realmente, o senhor teria que sair mais cedo, né? Vou deixar, mas daqui a pouco. Tá bom, né? Tá gostando. Mas Eu queria entrar num detalhe. Agora, uma coisa também, que eu não estou assim, nem espantado com a opinião do pastor Jorge, que acabou que a minha opinião dele foi uníssona, né? E o Marcos Botelho está fazendo assim com a cabeça, acenando positivamente, né? Mas por que isso aconteceu? Eu e o pastor Jorge Fernando, numa época da nossa vida, nós passamos pelo mesmo formação. Quando nós tivemos no curso de orientação ministerial, eu em 99 para 2000, ele acho que 2000 para 2001, né? Na Assembleia de Deus de São Cristóvão, o pastor Túlio Barros, em que a gente pegou os grandes teólogos desse Brasil, né, que ministraram para a gente o que é servo de Deus de verdade, o que é homem de Deus de verdade. Então, eu não estou espantado com a opinião dele aqui, da mesma linha que a nossa, por quê? Porque a gente teve a mesma raiz, o mesmo conhecimento. Agora, o pastor Djalma, quer falar, Botelho? Primeiramente, eu quero fazer uma colocação aqui em relação a tempo de estudo para se transformar no pastor. Uma coisa que eu sou meio curioso sobre isso aí, tá? Eu estou aqui caladinho e, de fato, descobriram você no cantinho. Porque o programa ficou muito enriquecido por dois expoentes, né, da palavra de Deus aqui. E isso enriquece a gente. E eu que conheço a palavra, mas não tenho esse entendimento escatológico, né, enfim, teológico, que os irmãos estão aqui externando diante do público desta rádio. Mas eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, há 19 anos atrás, 2 dias depois, recebi na minha casa a visita de 2 irmãs para praticar comigo o discipulado. Me lembro bem que eu fui discipulado no livro de João, estudar o livro de João. Interessante que hoje os métodos mudam, de fato mudam, né? Como aqui está externando os pastores em relação a esse evangelismo que está sendo colocado na sociedade. Eu digo que está banalizado realmente, o evangelho ficou banalizado em função desses métodos que fogem totalmente à Bíblia, né? Que diz assim, buscai o Senhor enquanto estiver perto, né? Buscai o Senhor quando se pode se achar, invocai-o quando estiver perto. O que acontece hoje, tá? Na minha maneira até leiga de expressar aqui em sentido isso, que está se formando cristãos que não são tementes à palavra de Deus. E o cristianismo é para ele como uma fachada, um escapismo. Às vezes se esconde por trás do evangelho, mas aquele testemunho, a diferença do sal da terra, na luz do mundo, está deixando de existir. E hoje também não se prega mais o reino. Exatamente, tá? Então, pastor, essas dificuldades que o senhor está encontrando para pastorear, pastor Djalma e outros pastores ainda, muitos pastores decentes, é que essas apostasia da fé, essas práticas absurdas que imposta por Satanás, quero ser mais audacioso aqui,
porque não é de Deus. Você pegar um lencinho e tirar o sol do lenço e vender esse lenço porque vai abençoar, isso é coisa do diabo. Que não está na Bíblia isso não, isso é coisa do capeta. Pegar, desculpa aqui quem está me ouvindo, que faça parte dessas igrejas, a campanha do cântaro quebrado, vai me desculpar, não vejo. Aí forma-se crente sem alicerce. Porque no momento que eu estou na minha depressão, no momento que eu estou na minha solidão, é em Jesus que eu busco a minha base. E quanto essas pessoas que vivem muito isso aos olhos, que achando que ser batizado no Espírito Santo é toda hora estar fazendo profecias, que isso que enriquece, e na verdade não é, são as profetadas, como falam, isso derruba, porque quando daqui a pouco você olha para o pastor, eu vejo sempre aí irmãos que eram uma sumidade de avivamento, um mês, um ano depois, na cachaça, na cerveja, esquecendo tudo isso. Por quê? Não tiveram uma base sólida, porque confiaram nas imagens do cântaro, confiaram na rosa de Saron, confiaram na vassoura abençoada e, na verdade, buscaram o reino zero. Agora o pastor Djalma que fala. Vai, pastor Djalma. Vou colocar a palavra pastor Djalma. Está que nem a câmera, né? A palavra. As vozes são tão parecidas, né? Que às vezes as pessoas. Eu vou fazer igual a câmera lá, com a palavra. Isso. Então, gente, Fala, pastor. Eles falam o seguinte: não, mas isso ajuda a fé da pessoa. Eu coloco uma água benzida, ajuda a fé. O pedaço do farelo, do não sei das quantas, ajuda a fé. Enche a igreja. Querido, a palavra de Deus diz que fé não tem que ser ajudada, ela é criada, ela é um dom que quem aceita Jesus recebe a medida da fé. Mas o apóstolo dizia que a fé, ela vem por uma questão, a fé vem pelo ouvir a palavra. E ouvir pela palavra de Deus. Né? Então, é muito importante que a gente tenha a palavra do Senhor. Você ia fazer uma pergunta sobre a questão da formação do pastor. Formação de pastores. Eu vou aproveitar e vai falar do seminário. O que eu tenho, isso, da formatura também que teve aí, né? Eu fico analisando aí algumas igrejas, não estou aqui julgando, não, estou analisando, né? Que de repente entra uma pessoa lá, fica 3, 4, 5 meses, de repente já está pregando e não passa nem um ano já virou pastor. Como é que é isso? Eu que estou pouco tempo na igreja, a gente fica curioso, e as pessoas de fora, às vezes, ficam pensando, esse camarada entrou, não tem 3 meses na igreja, já está lá no púlpito pregando, já tem uma congregação na mão dele, já é evangelista, já é pastor. Como é que funciona isso? Fiquem à vontade os 2 pastores aí. Pastor Djalma. Isso. As igrejas sérias, o pastor Fernando depois já completar aí o que ele vê. Mas as igrejas sérias exigem que o obreiro tenha uma vida com Deus, tenha um histórico familiar plausível, um histórico na sociedade plausível e que ele tenha uma formação teológica. Esta formação teológica, ela pode ser desde o curso básico de teologia, né? Como algumas denominações... Mas esse curso básico, qual tempo que é? Vamos lá. E algumas denominações ainda pedem até o curso do bacharelado, que aí seria um curso superior. Tem denominações que pedem. 4, 5, 6 anos, né? Mas normalmente hoje um curso básico com o médio você consegue terminar em 1 ano, 1 ano e meio de estudos. Há 2 anos, dependendo, né? Aí essa pessoa estaria apta, diplomada, pastor. Exatamente. Eu tive a alegria, eu sou diretor de seminário do Instituto Palavra de Vida. O pastor Jorge Fernando falou o endereço da igreja dele, eu acabei não falando da Palavra de Vida. Não, mas a gente a igreja Palavra de Vida, que fica ali em frente à rodoviária, em cima da Colchobon. Então, nós temos um seminário lá. Depois vocês vão dar um detalhe ao horário dos cultos, na programação da igreja. O básico, ele dura, no Instituto Palavra de Vida, nós temos uma vez a semana, às quintas-feiras, em que a gente pega todas as matérias do básico. Ele dura aproximadamente 1 ano. Certo. Você pega as quintas-feiras, toda quinta-feira, durante 1 ano. E para quem vai fazer o médio, você estuda mais 6 meses, que seria 1 ano e meio o básico e o médio. Né? Agora, tem seminários que demoram mais um pouquinho, tem seminários que são mais profundos em algum tipo de matéria, por exemplo, fala mais de missiologia, né? Outros falam mais de administração eclesiástica e tal, mas a verdade é que para se formar um pastor, ele tem que ter uma vida com Deus, ele tem que ter uma vida social, a igreja tem que impor as mãos sobre ele e ele ser enviado, e a pessoa tem que ter um mínimo de formação teológica, porque ele vai pregar a palavra de Deus.
Deus. Eu fico preocupado, pastor, que às vezes a pessoa, que nem também que cantam bem, aí de repente entra na igreja, aí o pastor, para aquela pessoa canta bem, vem para cá, vem para cantar. E aí? É complicado isso, né? Mal está ali no púlpito ali, já está lá no púlpito cantando. Pastor Jorge Fernando, vamos lá. O que acontece? A Bíblia é o nosso manual de regra, fé e conduta. E na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 3, deixa bem claro as orientações bíblicas para aquele que deseja o episcopado. Diz o seguinte: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja ou almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Certo. Se ele não sabe, vai ensinar o quê? Vamos lá. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará a igreja de Deus? É muito simples. Existe talentos tem dons que são talentos naturais nossos, e outras coisas nós temos que buscar. Certo. Você vai ver hoje pastores que são excelentes administradores. Excelente administrador, concorda comigo, Djalma? Concordo. São excelentes administradores, mas são péssimos conselheiros. Ele até aconselha, mas ninguém não é perfeito, né? Não é uma coisa assim. Você vai ver pastores que são mestres na palavra, mestre, que tem uma memória maravilhosa, como o Djalma, sabe? Obrigado. Pastor. Sabe? Então, o que acontece? Hoje nós estamos vendo pessoas que não têm habilidade na palavra, pessoas que têm um potencial financeiro, então é interessante ter esse indivíduo como pastor na igreja. Deixa ele ser divorciado, fazer o que ele quiser, o negócio é o dízimo dele, que são 10 mil reais por mês. São 15 mil reais por mês. Deixa ele à vontade, leva para o monte, leva para a consagração, deixa ele pregar. Eu estava ouvindo uma história de um certo pastor, e assim eu vou estar encerrando minha participação, que eu tenho outro compromisso, que um certo pastor foi chegando na igreja de um pastor amigo dele, e tinha um irmão cantando. O irmão estava cantando, e esse pastor que estava chegando, rapaz... Só mais um pouquinho perto da... Aí. Mas, rapaz, que camarada desafinado é esse aí, rapaz? Quem é que está cantando? Ele vai espantar a igreja. Não, rapaz, o dízimo dele é 1.900 reais. Olha, rapaz, que voz bonita. É que eu acabei de falar agora, né? Dá até para gravar um CD. Deixa ele cantar todos os cultos. Não dá para arrumar uma aulazinha para ele, não? Para ele melhorar, não, cara? Dá para entender? São os interesses. É o que existe na política, é o que existe em todo canto. Exatamente, é isso. Sabe? Mas essa questão da qualidade dos líderes hoje, ela está muito aquém daquilo que Deus esperava. Do que Deus espera. Do que Deus espera. São pastores que, na verdade, eles não são líderes, são chefes. São chefes. Existe uma grande diferença em chefe e líder. Né? Certo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Posso me despedir? Pastor, mas antes diz aí os horários dos cultos, a localidade. Queridos, nós estamos ali na Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, número 66, Assembleia de Deus, Ministério Crescendo em Fé, pastor Jorge Fernando. Estamos ali todas as terças, quintas, às 19 horas. Sábado pela manhã nós temos uma consagração, 8 horas da manhã. Domingo, a nossa grande escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. E à noite, nosso culto, 18h30. Amém? Te espero lá, vai ser um prazer receber. Quero agradecer o convite que me foi feito. Muito obrigado. Amém? Me senti honrado pelo convite de poder rever meu amigo Djalma, rever o nosso querido irmão Marcos Botelho também. E que Deus possa continuar abençoando esta rádio. E a todos os ouvintes que continue ouvindo, porque vale a pena. Amém? E parabéns aí, pastor, pelo evento lá das crianças que teve, né? Isso. Com a Cristina Mel. Cristina Mel. Isso. Cristina Mel. É verdade. Pastor, obrigado pela sua presença. O pastor boa noite saiu a todos. Um pouquinho antes de terminar o programa. Vamos continuar aqui então. Pastor Djalma. E falando do seminário, eu agradeço a Deus, pastor Marcos Botelho. Sábado agora, fizemos a formatura de obreiro, formatura de... Eu vi a foto aqui, pessoal, aqui no Facebook e tudo. Botaram bombou na fantástico, internet. Foi o acontecimento do final de semana na cidade, né? Mas bombou. Tirando o aniversário de uma pessoa aí da cidade. Eu fiquei feliz. Foram formados ali
turma do básico, turma do médio em teologia, receberam o seu diploma registrado em cartório, porque o nosso seminário é sério e é registrado. E foi uma festa muito linda, então eu louvo ao Senhor pelos alunos, o meu agradecimento a todos os alunos, e eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, que quer aprender teologia, que quer aprender no curso básico, no curso médio, vá quinta-feira, agora, ali em frente à rodoviária, em cima da Colcha Bom, a partir das 7 horas da noite. A mensalidade é a mesma para todos, são R$50, é um valor bem pequeno, né? Ínfimo, e a gente tem aula todas as quintas-feiras. Você vai aprender com um pastor sério, que ama a palavra, um instituto sério, registrado, e Deus vai realmente te abençoar muitíssimo no Instituto Palavra de Vida. Pastor, aproveitando aqui também, que já estamos, a hora voou, faltam 3 minutinhos para as 7 da noite, aproveitar a sua despedida também. Teria que outros assuntos a falar, mas rendeu bastante aqui, né? Desde já eu convido o pastor Djalma aí para sempre estar com a gente aqui, né, pastor? Todas as segundas-feiras, de 5 da tarde às 7 da noite, vai ter esse programa aqui na Rádio Sambê FM. Eu já estou intimando aí o pastor Djalma a comparecer, para brilhantar ainda mais aqui, né Botelho, esse programa. Que maravilha. Isso, maravilha. Botelho. Se o Botelho vier, eu venho de vez em quando. Aí, Botelho. Com certeza. Tem que ver questão aí de, questão jurídica aí depois aí, né? É o Código Eleitoral. Exatamente. Mas, o Sérgio, primeiramente quero agradecer a Deus pela tua vida, por este Pastor empreendimento. vai orar no final aqui, tá, pastor? Não vai fechar, não vai embora sem orar não, tá? Para esse empreendimento, né? Mais uma palavra, mais um meio de comunicação que leva a palavra de Deus, além de outros, né? Outras questões, mas que leva, na essência, a palavra de Deus aos lares, que Deus permaneça te abençoando por este programa. Eu saí daqui hoje enriquecido, falo de coração, ouvir aqui o pastor Jorge Djalma, Fernando, o pastor Jorge Fernando, é um aprendizado muito grande. E falando com tanta propriedade aquilo que concerne a palavra de Deus. E muitos, só abrindo a brecha aqui, muitos aí faz esse discurso, as falas, mas está lindo. Não, o pastor Djalma aqui não está lendo nada, ele está realmente um catedrático aí. O pastor Jorge Fernando falou, né? Que memória, né? Eu não tenho essa memória, eu não tenho. Eu queria que você falasse também, antes de você despedir, lá o horário do culto da sua igreja, né? Sim, lá na igreja o culto são às quintas e domingos, né? Quinta por volta de 8 horas e domingo a escola bíblica. Começa o culto de 8h30 às 9h30, após o culto, a EBD, que vai até 10h30, 11 horas. E o culto do domingo à noite, né? O culto mais evangelístico. Certo. Tá? E deixa aqui também um abraço ao pastor Cornélio, ele não veio, mas eu já, com certeza, se ele tiver ouvido o programa, ele vai dizer, segunda-feira que vem. Essa gravação de hoje aqui, a gente vai estar colocando aí na quarta-feira, na Rio Bonito Web Rádio. Agradecer a Deus por esse momento, porque passamos realmente, a crise é política, a crise é moral, mas a crise também é cristã. Infelizmente, isso que os pastores colocam, espiritual. Isso que os pastores, bem colocado, pastor Djalma, aquilo que os pastores externaram aqui é preocupante. Eu tenho pena desses homens que não estão conduzindo bem a palavra de Deus. E deixo aqui uma boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Botelho, obrigado pela sua presença. Pastor Djalma, para a gente encerrar. Igreja Evangélica Palavra de Vida, em cima da Colcha Bom, em frente à rodoviária. Não precisa correr não, calma, vai com calma. Em frente à rodoviária. Parece que esse comercial de carro de som, motossom, né? E atenção, culto de oração às terças-feiras, culto de bênção. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, Instituto Palavra de Vida, o culto de oração começa às 8 horas da noite. O Instituto Palavra de Vida, 7 horas da noite. E no domingo, 8h30 da manhã, consagração, 10 horas, Escola Bíblica Dominical, que lançamos a nossa primeira revista de escola dominical do Instituto Palavra de Vida, é algo novo. E à noite, às 19h30, o culto. Antes da oração do pastor, quero falar da minha igreja também metodista, às terças, culto, às 19h30, aos domingos, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. Aliás, antes, tem às 8 horas da manhã, tem estudo bíblico também. E às 7 da noite, domingo, acabou esse negócio de horário de verão, né? E domingo à noite, às 19 horas, o culto especial de domingo. Pastor Djalma, prazer
De novo, Obrigado. tê-lo aqui de novo comigo. A gente tive uma entrevista enriquecedora com o pastor Djalma e com o Marco Botelho também, né? No final do ano aqui na rádio e no programa que a gente tem aqui na rádio. E realmente, quando a gente escuta Botelho falar de política e o pastor Djalma falar em evangelho, realmente isso é enriquecedor. Pastor Djalma, obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer, pedir ao senhor que fizesse uma oração aqui. Amém. Eu quero, Sérgio, antes de orar, apenas louvar a Deus pelos 80 anos do pastor Luiz Carlos Braga. Isso, a gente 80 anos de uma vida especial e que Deus recolheu nesta semana. Eu quero mandar celebrando lá no céu, né? eu quero mandar meu beijo especial a toda a família Braga, ao amigo do Botelho lá da Câmara na época, Marco que Braga, né? Marcos Braga, vereador Marcos É. Braga, o meu padrinho de casamento, doutor Nelson Braga, toda a família Braga e toda a igreja congregacional do IP que está enlutada agora, o meu amigo pastor Gerson Alves de Azevedo, homem da mais alta seriedade no Evangelho. Então nós louvamos a Deus. Eu não vou lamentar a morte não, porque a Bíblia diz que preciosa é para o Senhor a morte dos seus servos, né? Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos Braga e eu louvo a Deus pela vida do meu amigo Marcos Botelho, o pastor Jorge que estava aqui, e desse meu amigo Sérgio, que tem esse programa maravilhoso que teve hoje. Obrigado. Né, que passou correndo. Porque Para foi a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, bendito, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Eu quero te pedir, Senhor, por este meu amigo, esta minha amiga que está ouvindo esta rádio. Obrigado, Jesus. Assuntos que nós não quisemos atingir a ninguém, nenhuma igreja, mas quisemos atingir a Satanás, defendendo a nossa fé, a fé em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Cuida desta nação chamada Brasil. Meu Deus querido, abençoe as nossas vidas. Abençoe o teu servo Sérgio na direção desse programa, que seja um sucesso nesta cidade, que seja uma porta de Deus, Senhor, para as igrejas, para os homens de Deus que passarão por aqui. Abençoe a vida, Senhor, do meu amigo Jorge Fernando, que acabou de sair, o meu amigo Marcos Botelho, meu amigo pastor Cornélio também, enfim, todos os pastores da cidade. Te pedimos, Senhor, a tua graça, o teu amor, e agora que a multiforme graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o inesgotável amor de Deus Pai e as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com a minha família, minha esposa, meu filho, a minha sogra, seja com todos que estão aqui, sejam com você, meu amigo e minha amiga que me ouviu hoje, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. E graças a Deus. Muito bem, então a gente volta na segunda-feira que vem com mais um programa Adorai aqui na Sambi FM 98,7. A todos uma boa noite, e também estamos encerrando a programação da Rádio Sambi FM desta segunda-feira, 14 de março de 2016, voltando amanhã às 6h30 da manhã. Senhor, são como os montes de Sião.